Muito bem, moçada, sejam bem-vindos aí ao novo vídeo do canal do professor Leandro Linhares, o tio Linha. Ok? Dando sequência então na nossa jornada pelo vestibular de matemática do ITA. A questão agora do vestibular de 1950, questão de número 5. O enunciado que eu consegui, tá? Nas fontes que eu consegui aqui, o livro do Sérgio Lima Neto e no banco de questões do Colégio Laplace de São Paulo, estava desse jeito, tá? Resolva a equação tangente de x mais b cotangente de x igual a c, onde a, b e c são números dados, tá? Esse enunciado não faz muito sentido para mim, porque por que ele cita o parâmetro a se ele não usa o parâmetro a na equação? Então, me parece que esse enunciado está incompleto, né? Eu vou resolver a equação do jeito que ela está, ok? Para a gente treinar aqui, para a gente aprender. Mas na sequência do vídeo eu vou resolver aquela que eu imagino que seja a equação que apareceu lá na prova original, tá bom? Então, espero algum dia ainda conseguir acesso a fontes mais primárias aí para tirar essa dúvida, né? Mas enfim, vamos resolver a equação do jeito que está aí, vamos ignorar esse a, fingir que ele não existe. São dois parâmetros apenas, b e c. Vamos resolver essa equação, tá bom? Então tá ali. A condição de existência é que o x tem que ser diferente de k vezes π sobre 2, porque tangente e a cotangente precisam existir, e para que as duas existam, nenhuma delas pode ser zero, tá bom? Ele escreve a equação original com a tangente e com a cotangente, então as duas precisam existir, ok? Mesmo que a gente considere, né, como nós vamos considerar ao longo do vídeo, a possibilidade do b ser zero, ele vai sumir com a cotangente. Tudo bem, mas ele vai sumir com algo que exista. Ele não pode sumir, não pode ser zero vezes algo que não existe, tá? Então a restrição da cotangente, ela se dá pelo fato da equação original ter se apresentado dessa forma. Tá bom? Então vamos lá. A gente reescreve a equação como uma equação quadrática, né? Cotangente vira o inverso multiplicativo da tangente. Multiplicamos os dois lados da equação pela tangente, organizamos, né? Jogamos todo mundo para o lado esquerdo. Temos uma equação quadrática na variável tangente de x. Essa equação quadrática, então, pelo Bhaskara, em princípio, tem essas duas soluções aí, né? C mais ou menos raiz de delta sobre 2. Tá? E o delta, que é o discriminante, nesse caso é c ao quadrado menos 4b. Ok? Dando um destaque, então, nessas soluções do Bhaskara, vamos, em função de b e c, ver o que pode acontecer. Bom, está em vermelho aí porque é parte da solução, tá, moçada? A solução, nesse caso, né, a equação parametrizada, ela fica assim: se os parâmetros forem assim, a solução é assim. Se os parâmetros forem assado, a solução é assado. Toda equação parametrizada ela tem que ser respondida dessa forma. Então está em vermelho aí porque é, digamos, a primeira parte da solução. Se o discriminante, né, se o delta for negativo, a solução é vazia. Ok? A tangente tem que ser um número real, correto? Bom, se o discriminante for estritamente positivo, então eu vou ter duas soluções distintas aqui no Bhaskara, né? Porque o delta não vale zero. A raiz de delta existe, né, é positivo, então o mais entra e o menos entra. E se ao mesmo tempo b for diferente de zero, então as duas tangentes vão valer. Por que o b tem que ser diferente de zero, né? Porque se o b for igual a zero, a raiz de delta é o módulo de c. De maneira que, tudo bem, eu vou ter duas raízes distintas lá na equação quadrática, porém uma delas vai ser zero. E a tangente não pode ser zero, certo? Faz parte da restrição do problema. Então, para que eu tenha duas soluções distintas e não nulas naquela equação quadrática, não basta fazer o delta positivo, né? Eu preciso também do bzinho diferente de zero. Ok? Então, se essas duas coisas valerem, né? Se o discriminante for estritamente positivo e se o bzinho for diferente de zero, então a equação quadrática tem duas soluções distintas e não nulas, e as duas vão valer. Então eu vou ter tangente de x igual a c mais raiz de delta sobre 2, ou então tangente de x sendo c menos raiz de delta sobre 2. Tá bom? Como ele quer as soluções em x, e a gente está pegando aqui em cima as soluções, os valores da tangente, né? Então a gente tem que escrever as respostas dessa forma, né? É o arco tangente mais κ, ok? Dando essas meias voltas aqui, a gente vai colecionando todos os números reais que tem aquela mesma tangente.
Tudo bem? Então, se o discriminante for positivo, então eu tenho duas raízes distintas na equação quadrática, porém se o b for igual a zero, aí o que eu vou ter? Eu vou ter duas soluções distintas na equação quadrática ali, porém uma delas vale zero e ela não vai valer por isso, tá? Vai valer apenas uma delas. E aí vão ser dois casos, né? O C positivo e o C negativo. Se o C for positivo, então aquela solução que diz C menos raiz de delta, ela vai ser zero. Ela a gente joga fora, a gente aproveita apenas aquela que usa mais. Tá? E o conjunto de solução vai ter só essa classe de soluções aqui, né? Onde a tangente vale C mais raiz de delta sobre 2. E o outro caso, né? Se o C for negativo, então aquela que fala C mais raiz de delta vale zero. Ela não entra, só entra a outra, né? Usando menos. Então a gente vai ter a tangente de x valendo C menos raiz de delta sobre 2. O x fica então o arco que tem essa tangente mais κ. Né? Para cada k eu coleciono um x diferente, uma classe de soluções, tá bom? Típico de equações trigonométricas, né? Você tem uma classe de soluções separadas por voltas inteiras ou por meias voltas, como é o caso aqui, né? Quando envolve a tangente. Bom, o que mais que pode acontecer? Eu posso ter o discriminante igual a zero, né? Então a minha equação quadrática original lá, ela vai ter uma raiz dupla, que é c sobre 2. A tangente vale c sobre 2. Para que eu possa aproveitar, o c não pode ser zero. A gente tem que lembrar que a tangente não pode ser zero. É a restrição do problema, né? Então, se o c for diferente de zero e o discriminante for zero, então só tem essa classe de soluções aqui. É o arco tangente de c sobre 2 mais κ. Ok? E, finalmente, né, é o último caso aí, b igual a c igual a zero, né? Aí a gente pode voltar lá na equação original, ficou simplesmente tangente de x igual a zero, só que a tangente não pode ser zero, né? Essa restrição ela vale independente do bzinho ser zero ou não, né? Como a gente discutiu no início, então a solução é vazia neste caso, tá bom? Muito bem, então essa foi a solução do enunciado da forma como eu encontrei. Porém, como eu disse no início do vídeo, né, me parece que está faltando alguma coisa. Porque que ele fala do A e não usa o A, então tá esquisito, né? Espero um dia ainda conseguir um documento de fonte primária que me diga como é que foi realmente o enunciado que saiu na prova na época. Mas a minha intuição, né, o meu chute aqui que eu vou dar, é que a equação tinha um A vezes a tangente, né? Faria sentido, né? Ficaria bonitinho assim, né? A tangente mais B cotangente igual a C, né? Me parece, o meu chute, né? O meu palpite é que o enunciado era assim, tá bom? Eu não sei, como eu falei, eu não tenho certeza disso, porém, eu vou resolver a equação desse jeito também para a gente aprender a estudar aqui no canal do Tio Linha, ok? A condição de existência é a mesma, ele escreveu a equação original com tangente e cotangente, então as duas têm que existir, e para que as duas existam, nenhuma delas pode ser zero, ok? A mesma coisa da primeira parte do vídeo. Então, vamos discutir os casos aí, né? Se A, B e C forem zero, então qualquer valor serve, né? Ficou zero tangente mais zero cotangente igual a zero, então qualquer valor serve. Qualquer valor, claro, do nosso universo de possibilidades, né? Que são aqueles diferentes de κ sobre 2. Então todo mundo entra no conjunto de solução. Se o A e o B são nulos, porém o C não é nulo, então nenhum valor vale, né? Porque é zero tangente mais zero cotangente igual a um cara não nulo. Isso não vai funcionar nunca, né? Então, solução vazia. Perfeito? Se o produto de AB é zero, porém o A quadrado mais B quadrado é diferente de zero, o que eu estou querendo dizer aqui, né? Entre A e B, eu tenho exatamente um deles igual a zero. Tá? Um é zero, o outro é diferente. Se eu tiver isso, então, apenas o A igual a zero ou apenas o B igual a zero entre os dois aqui, né? Entre o A e o B. Ao mesmo tempo em que o C vale zero, então nenhum valor vai servir. Tá? Nós vamos ter um conjunto vazio. Por quê? Porque nem a tangente nem a cotangente podem ser nulas, né? Se só o A for zero e o B for diferente de zero, né? Eu vou ter o que aqui, ó? B cotangente igual a zero. Qual que é a solução disso? Cotangente igual a zero. Só que cotangente igual a zero está fora do páreo, né? Não está
não está condizente, né, tá fora da condição de existência, então não serve. E o contrário, né, se fosse apenas o A diferente de zero e o B igual a zero, teríamos A tangente igual a zero, a tangente vale zero, não pode. Então, solução vazia. Se o A vale zero, o B não e o C é diferente de zero, então a equação ficou B cotangente igual a C, passo B dividindo, cotangente vale C sobre B, aí vale, né, porque não vale zero, né, o C não vale zero agora, então nós temos soluções, tá? Do tipo arco cotangente. O arco cotangente é uma função que te retorna ali de 0 a π, e aí mais kπ, você vai pegando todos os números reais que tem essa cotangente. Beleza? O outro caso, né, ainda com A e B, um deles valendo zero ali, seria se o A fosse diferente de zero e o B igual a zero, tá? Nesse caso, então, ficaria A tangente igual a C, passo o A dividindo, tangente vale C sobre A, o C não vale zero, né? Então, essa tangente vale, essa pode. X igual ao arco tangente C sobre A mais kπ. O arco tangente retorna de menos π sobre 2 a π sobre 2, né? Intervalo aberto. Beleza? Temos soluções nesse caso, então. E agora, finalmente, né, para o AB diferente de zero, ou seja, nem o A nem o B valem zero, aí sim a gente pode reescrever essa equação como uma equação quadrática, de forma análoga ao que a gente fez lá naquele enunciado aparentemente errado. O Bhaskara vai nos dar essas duas soluções aqui possíveis em princípio, né? C mais ou menos a raiz de delta sobre 2A, e o delta aqui é C ao quadrado menos 4AB. Ok? Tá aí a solução. E aí agora, como a gente já fez aquela sabatina no início, agora só vão ter três casos, né? Que é o delta negativo, igual a zero, ou positivo, né? Se o delta for negativo, a solução é vazia. As soluções não são reais, né, daquela equação quadrática. Segundo caso, né, se o delta for igual a zero, então a equação quadrática tem raiz dupla, né, C sobre 2A. Só essa tangente vai servir, então x vale esse arco tangente mais kπ. E por último, né, se o discriminante for estritamente positivo, aí eu vou ter duas soluções distintas na equação quadrática. E, de quebra, eu já sei que essas duas soluções distintas não vão ser nulas, né? Por quê? Para que uma delas, né, exatamente uma delas, fosse nula, eu precisaria ter o quê? Que nem eu tive na primeira parte, né? Eu precisaria aqui ter A vezes B igual a zero. Só que nessa etapa final do vídeo aqui, a gente já está justamente falando do AB diferente de zero. Então, as duas tangentes ali, né? C mais raiz de delta e C menos raiz de delta, as duas vão ser distintas e não nulas, de forma que as duas valem. Então, eu vou ter uma classe de soluções com C mais raiz de delta, outra classe de soluções com C menos raiz de delta. Ok? Beleza, moçada? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Um vídeo um pouco mais longo aí, né? Que a gente tem que discutir cada caso ali. Espero que vocês tenham gostado. Ok? Aí está o Instagram do Tio Linha. Beleza? Forte abraço para todos aí. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo.